Bom dia, boa tarde ou boa noite, exploradores do multiverso. Estamos aí abrindo mais um portal do Podiverso, o seu ponto de encontro de todos os universos da cultura pop. Meu nome é Josimar Carlos, hoje vamos dar aqui continuidade à segunda, vamos dar continuidade ao bate-papo sobre filmes que marcaram a época que eu e o Rafael fizemos lá no finalzinho do ano passado. Então, como vocês sabem, já está comigo aqui ele, Rafael Vandroy, mas para continuar esse bate-papo, também trouxemos aqui a Ali e a Lola. Oi, pessoal, tudo E aí, bem? galera? Então, como dito, a gente vai continuar esse bate-papo. Lá na primeira parte, nós trouxemos ali os filmes que marcaram a época dos anos 80 e 90. E agora vamos partir aí para o ano 2000. Antes, é claro, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais para muito mais conteúdo, @multiverso.dageek. Não se esqueça que temos também o site multiversodageek.com.br. Tudo que a gente produz estará lá no nosso site, então é um jeito mais fácil de você encontrar tudo que a gente faz aqui no Podiverso diretamente no nosso site. Então, bora lá falar aí sobre os filmes que marcaram a época dos anos 2000. Manda a vinheta. Então, Rafael, pra gente começar aqui, eu já vou jogar a bucha na tua mão. Ah, não, mano, joga no time, mano. Vou jogar na sua mão já, vamos começar com você. E vamos falar aí sobre os filmes que marcaram a época dos anos 2000. Então, puxa sua nostalgia aí e traga aí o primeiro filme pra gente bater o papo aqui. Cara, tem bastante, hein? Tem muito filme aí. Pode puxar Crepúsculo, que eu sei que você quer. A gente. Não, capaz, velho. Não, Cara, mas vamos mas lá, se eu vamos falar lá. pra você. Não, pera, mas se eu falar pra vocês que eu fui obrigado a assistir todos os filmes do cinema. Mas, cara, Mas, assim, enfim, tudo bem. eu e você, a gente não gosta, tá? Eu não sei se eu sei que a Ali e a Paola deve ter gostado em algum momento. Eu tive Mas, que assim, levar uma adolescente de 15 anos no cinema então, pra assistir e Eu a tava tá vendo? eufórica, né? que chorou, aí eu chorei de ver ela chorando. Foi uma choradeira só. Mas, assim, não tem como negar, né? Vamos não negar que ele marcou época, de uma maneira ou de outra, né? Não tem como negar, né? Isso não é fato, assim. Pra gente marcou, pra gente falar mal, mas pra quem gostou, marcou época, assim. Acho que fez muitas pessoas passarem a gostar mais de ler, de ver outros estilos de filme. Muita gente que nem gostava de filme de vampiro, apesar de a gente ter todos os poréns ali com a forma Escuro, né? como eles apresentam o vampiro. Muita gente passou a conhecer outras obras, seja na literatura ou seja ali na série, nos filmes, a partir do Crepúsculo, né? Então não tem como, assim, é inegável dizer que ele não marcou época, né? Olha, falando por, assim, eu vou falar assim que eu era o público-alvo, né? Porque eu era pré-adolescente, né? Eu tava ali com os livros na mão e tudo mais. Eu comecei, na verdade, pelo segundo filme, antes do primeiro, daí eu ganhei a box, li todos e comecei a ficar eufórica pelo próximo. Mas eu vejo dois pontos de vista, né? Num ponto que quando você confronta, né, a mitologia do vampiro, realmente acaba sendo mal visto. Mas eu acho que envelheceu bem em vários aspectos, porque eu vejo muita gente ainda, assim, não sei se é porque é do meu nicho, assim, mas que gosta muito de assistir, reassiste todos os anos de alguma forma, né? Principalmente, né, quando o clima tá mais gelado, tá mais frio, aí coloca lá, né, faz a sessão pipoca e vê Crepúsculo. Mas eu acho que, por exemplo, até os atores se acostumaram com isso e, né, hoje em dia a gente tem, né, só os atores falando que gostariam de voltar para o papel, né? A gente tem aí o ator do Jasper, da Alice, do Carlyle falando que gostariam de reviver os papéis. Hoje em dia o próprio, né, o Robert Pattinson que menciona, né, não mais com tanta raiva assim, né, porque ele não entendia muito bem. Hoje em dia ele leva mais na brincadeira. A Kristen Stewart também, né, ela mencionou que gostaria, né, não de reviver o papel, mas de estar por trás das câmeras dessa vez, aí na hora de fazer um remake. Mas eu vou falar assim, como uma pessoa que
cresceu, leu e se aprofundou um pouco na história em si, realmente foi uma porta assim para livros e cinema no geral, né, para discutir um pouco mais sobre esse universo. E na época para mim foi bem interessante. Eu tenho uma perspectiva que filmes dos anos 2000, não só Crepúsculo, que já foi mais no final da primeira época de 2000, né? Ele foi 2008, 2009. Pegando no começo também, como Harry Potter, Senhor dos Anéis, assim. O começo dos anos 2000 foi um marco para marketing também. Porque foi onde as pessoas começaram a ver a importância de fazer vários canais com a mesma perspectiva. Por exemplo, você vai ler o livro, tem o filme, aí tem jogo, aí tem série de não sei o que, aí tem bonequinho. E foi aumentando a questão de colecionáveis de uma geração que já não brincava mais na rua e dependia das telas para ter diversão. Sim. Então, não só falando de Crepúsculo, que fez jovens voltarem a ler, fez jovens adquirirem o hábito de colecionáveis e ficar mais em casa, porque foi a perspectiva. É mais seguro do que meu filho brincar na rua. Também colocando, né, a perspectiva, né, aí a gente tá falando não só de 2000, mas de 2010, que foi, assim, a época que a gente teve mais questão de live action, né, falando de tirar de livros e trazer pra realidade, não só como Harry Potter, Crepúsculo, mas a gente teve Jogos Vorazes também, Cidade dos Ossos, e vários outros filmes aí que surgiram, tá, que nem todos chegaram até o fim, né, da história da franquia por escrita, mas é que a gente teve, né, uma versão adaptada. Inclusive, a gente teve Percy Jackson, né, aí que também divide muito aí o pessoal em pessoas que gostaram, pessoas que não gostaram, mas que acabou, às vezes, se tornando aquele clássico de sessão da tarde hoje em dia, que se tiver passando, você senta para dar pelo menos uma risada da situação ali. E é muito confortável, né? Se tornou alguma coisa muito confortável. E quem tá gostando do papo de Percy Jackson, aproveita para escutar o Degustando Séries, né? Exatamente. Porque a gente tá falando sobre a série lá, a gente traz alguns comparativos com os filmes passados, a gente traz um pouquinho do livro, né? Para ter todos esses canais de comunicação aí de uma obra intercalados. Mas não falando só de obras adolescentes, a gente teve um filme que era baseado em um livro, já que a gente estava falando disso, que foi um marco dos anos 2000, pelo menos para minha adolescência, que foi o Alto da Compadecida. Sim, o Alto da Compadecida foi 2000 e 2001, não, depois? Eu acho que foi em 2003, por aí, porque depois eu lembro que eu fiz até teatro disso na escola, baseado no filme. 2000 mesmo, foi anos 2000. 2000 mesmo? Sim. Foi. Então foi na minha adolescência, então. Eu tava tentando descobrir para ver qual época que eu peguei. Eu acho que é uma coisa que é utilizado, né, em duas vias. Até hoje em dia na escola o pessoal fala, assiste, vê se você gosta, né, vê também, né, a peça de teatro por escrito. Porque é confortável, acaba sendo divertido, você já pega aqueles personagens que você viu, né, para reinterpretar na sua cabeça de alguma forma e ver também o quão próximo é, né, com os comparativos aí, é bem gostoso. E é cinema nacional, né, a gente tem que valorizar cada vez mais o cinema nacional. O Oscar tá aí para provar isso. Exatamente. Exato. E os anos 2000, você falou cinema nacional, os anos 2000 também teve vários marcos de cinema nacional, né? Tropa de Elite é um deles também, né? Tropa de Elite, verdade. Cidade de Deus também. Abriu portas pra gente no universo mundial do cinema, né? Porque todo mundo sabe o que é uma Tropa de Elite hoje em dia. Com certeza. Tropa de Elite. Quem ouviu, não pede pra sair. São os mais marcantes, assim, que ficaram aí até hoje em dia. Carandiru também foi anos 2000. Lisbela e o Prisioneiro, com a trilha sonora de Los Hermanos, que foi maravilhoso na época, pelo menos eu era uma pré-adolescente que gostava. Rafael, não tem nenhum filme brasileiro favorito aí pra mencionar pra gente? Cara, tem um que eu gostei muito, foi o Nosso Lar. Nosso Lar, verdade. Nosso Lar é um filme muito bom. Uma perspectiva religiosa bem diferente, né, do que a maioria cresce vendo. Sim, muito. A Alice falou de... falou de, como vou dizer, filmes que se originaram de livros, né? Como a gente pode esquecer também, teve a série Divergente, Maze Runner,
Jogador número 1 também, que foram filmes que são baseados em livros, né? São muito Jogos divergentes. Vorazes, né? Jogos Vorazes também. Jogos Vorazes é divergente. Jogos Vorazes tá até hoje, né? Tá Exato. até hoje. Até hoje. Se depender, não vai acabar nunca. Mas agora que vocês falaram de filmes, né, de livros, nos anos 2000 eu não posso deixar de falar da trilogia O Senhor dos Anéis, né, que pra mim é fantástico, assisti no cinema os 3 filmes, mas eu não posso deixar também de falar de mais 2 filmes dos anos 2000, olha, nossa, dos anos 2000, que foi Harry Potter e a Pedra Filosofal, que pra mim é o mais mágico de toda a saga. Eu acho que quando você assiste Harry Potter e a Pedra Filosofal pela primeira vez, você, tipo, sente a magia do filme, sabe? De verdade. Não sei explicar, é bem da hora. E o Gladiador, que é um filme Gladiador, que eu Gladiador, curti demais, cara. Curti demais. Lançou nos anos 2000. Em 2000, na verdade, lançou. E é um filme, nossa, cara, que, fala pra você, a trilha sonora é incrível. Toda a narrativa do filme eu gostei demais. Gladiador é um marco, né? Por gênero. O famoso capa e espada na época. E sabe o que eu lembrei? Trouxe de volta também, né? Porque faz tempo que não tinha assim, um grande filme, né? Quando saiu o Gladiador, ele trouxe de volta o gênero. Nessa mesma época, 2001, 2002, 2003, 2004 aí, lançaram 2 franquias, marcou a época, né? Que foi a franquia do Homem-Aranha e a franquia Marvel, né? dos Jogos Mortais. Para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal. Exatamente. Para o bem e para o mal, né? Exatamente. Porque Jogos Mortais pra mim só existe 3, cara. O resto acho que é É surto verdade, coletivo. pra mim também. Uhum, É surto concordo. coletivo. Acho que tá no quê? Tá no 10, no 11, sei lá, já? Cara, eu parei de contar no 7. Não, acho que já tá no 10. Tá no 10 É ou igual 11. Velozes e Furiosos, né? Exato, cara. Eterno. E é 2000 Putz, também, né? Daqui a pouco os Querendo caras estão lá de bengala lá, tipo, Velozes e Furiosos 23. Tipo, tá lá, pra você assistir. Nossa, cara. Velozes e Furiosos é engraçado, né? Cara, e vai ter outra, né? Vai ter o Vai. último, né? Não acabou, né? Não acabou, né? E vai ter os Não, spin-off ainda. não, é porque tem mini filmes ainda. Se você for no YouTube, você encontra as pontezinhas, né, de mini filmes que tem entre os Exato. filmes. Eu nem sabia que Então, existia. eu acho que acabar nunca vai acabar, porque eles vão dar um jeito aí de sempre reciclar o elenco de alguma forma, mesmo que seja em ponta. Enquanto tiver Sim. estrada pra percorrer, eles estarão lá. E esse é um dos filmes, uma das franquias que marcaram a época, né, também. Velozes e Querendo ou Furiosos. não, marcou, cara. Querendo ou não, marcou, sabe? Querendo ou não, a gente pode não... Exatamente. Eu não sou muito fã, tá? Já deixo claro aqui. Eu gosto de Velozes e Furiosos, pra mim, eu gosto do derivado, do The Rock lá. Deixa É, porque eu acho que ele abraça a galhofa, sabe? Ele abraça Eu o sou ridículo. imersa no desafio Tóquio. Também gosto Eu desse. adoro ver o Drift. Eu me recuso, tipo, falar muita coisa assim, porque eu acho que até aí foi muito bom. Aí depois você tenta continuar seguindo de alguma forma ali, aí você pensa, nossa, tem outro. Aí quando você vê, nossa, vai lançar outro. Aí tem uma hora que você começa a cansar um pouco do La Família ali, mas você entende o contexto, né? O que foi trazendo no seguinte. E Ele o que perdeu a vocês estão essência, né? achando dessa tendência de releituras dos filmes 2000 ou continuações que estão sendo feitas na atualidade, mas baseadas nos filmes de 2000? Algumas funcionam, mas a maioria não. Exatamente. Eu iria pra Eu junto dou com um a exemplo do Gladiador 2. Não consigo. Gladiador 2 pra mim não deu. Nem Exatamente. sabia que Nossa, tinha. não deu. Não, é com o Paul Mescal ainda, né? Tem o Pedro Aquele que- Pascal, tem aquela atriz Isso, Pedro Pascal que tá lá dela aqui do também. primeiro filme também. Eu né? acho que a gente tem que falar também dessa questão, né? Já que a gente tá falando de releitura, também a forma que eles estão trazendo hoje em dia em forma de série, né? Uhum. Clássicos dos anos 2000 para formato série, igual foi Chuck, né? E a gente tem Senhor ali Sam Smith. vídeos de Chuck e tudo mais Sim. Chuck pra mim funciona, tá? abraçaram a questão do Isso. terror, mas também abraçaram também essa coisa mais escrachada, realmente galhofa, né? Tem. E também, eu vou falar assim, não só o Chuck, como a Orphan também, que voltou recentemente aí. Tem seus altos e baixos, tem seus poréns aí, mas poréns. a gente não pode deixar Muitos de porém, citar. aquela menina não me convence mais. Aquela mulher não me convence mais como criança, cara. Não dá. Ele vai ter o 3 e. Nossa.
Não dá, é muito, muito efeito e nela não dá. Mas nas continuações, o próprio Auto da Compadecida é um exemplo, né? Tipo, eu não Sim. gostei do 2 também. Eu acho que ele tem algumas coisas interessantes, mas ele não rola. Tipo, ele é como se fosse uma cópia do primeiro para a nova geração. Ele repete muito o esqueleto do primeiro. O Gladiador Sim. 2 também, né? Rafael viu aí o Gladiador 2, ele também repete muito o esqueleto do primeiro filme. Ah, Então, mesma coisa praticamente, não foge muito da receita de bolo que deu certo, então, só que só que dessa ele vez quer não deu tentar certo. deixar mais grandioso, porque tem mais efeito, né? Tem mais gente conhecida no filme também. Mais de 20 anos depois do primeiro, né? O Gladiador 2 acho que é 2024, né? Ou 2023, não lembro agora, alguma coisa assim. 2024. Alguma dessas datas aí. E ele quer deixar maior, tipo, o primeiro tinha os tigres, aí aqui bota rinoceronte, sabe? Bota tubarão, né? Tem um bagulho do tubarão, Tem cara. tubarão, cara. Eles Pô, enchem o Coliseu, velho. eles jogam água no, no Coliseu pra ter tubarão, sabe? Nossa, é muito bizarro. É que E pra foi mim o não dá, salto cara. dos efeitos especiais, né? A década de Sim, 2000, sim. porque começou a vir uns 3Dzão aí e o Eu pessoal só começou quis a abusar. exagerar. É. É igual a IA hoje em dia. Então, isso era o 3D piada. Uhum. Ah, mas se a gente for falar entre 3D e efeito prático, a gente não pode esquecer do Hellboy do Guillermo del Toro, né? Que também Sim. marcou de certa forma, porque eu acho a Selma Blair maravilhosa nesse filme, né? Junto com o Ron. Eu Uhum. não gosto muito, eu confesso que o atual Hellboy ele não me agrada tanto por causa dessa questão de mistura de efeito prático com esses Uhum. outros tipos de efeito. Pra mim não casa muito visualmente e eu É. acabo guardando Guilherme Del Toro no coração aí com Hellboy, por É exemplo. diferente, né? O do Gleb da Torre é diferente. Eu sou um dos únicos que achei interessante o do Homem Torto. Mas aqui, Ah, sim. ele lembra mais do Hellboy HQ. Só que ele é um filme de baixo orçamento. Então ele tem uns efeitos ali, alguns momentos que são terríveis. O Hellboy não tem a lente amarela, porque não tinha dinheiro para Sim. colocar a lente nele. Então ele não tem algumas maquiagens a mais ali no rosto e tal. Sabe, tem alguns efeitos, mas eu acho que a história é interessante em alguns certos pontos. E se aproxima muito do terror mais Hellboy. Assim. É diferente, por exemplo, daquele Hellboy do David Harbour. Aquele lá não aturo. Aquele Não, lá, não, também não dá, não desce. aquele não desce nunca, assim. Entendeu? Aquele não dá mesmo. Aí, eu depois de ver aquilo, eu fui ver o primeiro do Hellboy, do Guilherme Del Toro, cara. Porque eu me senti, sabe, ultrajado vendo aquele filme lá. Aquele Só lá é aprove- terrível. Não, mas aproveitando para puxar essas coisas de Guillermo del Toro e terror, a gente também não pode esquecer de falar de, por exemplo, Blade, né? Blade 2 foi ele também que Blade. fez e Uhum. foi muito legal ver a adaptação de Blade. A Colina Escarlate também, que é Sim. muito bom. Círculo de Labirinto do Fogo também Fauno. foi bem comentado na época, né? Sim, Sim. E o Labirinto do Fauno é um filme, né, em estrangeiro, de língua não inglesa, internacional, como que as pessoas quiserem rotular hoje em dia, que fez pessoas que não gostavam de assistir filme ali, um filme estrangeiro, vamos dizer assim, se interessar e passar a ver outras coisas, procurar outras coisas, né? Eu acho que o Labirinto do Fauno, ele entra muito nesse quesito, assim. Ele era, entre aspas, um filme mais cult, mas que pegou ali a massa, sabe? Principalmente por causa de todo o gabarito do Guilherme Del Toro, todo o visual, toda a questão ali em cima, até as pessoas sim. que A não ligam maioria muito das pra coisas. Oscar, né? Sim, principalmente porque a maioria das coisas desse filme são efeitos práticos, é Uhum. maquiagem. O Sim, Doug sim. Jones, ele faz dois personagens, né? Ele faz tanto o Isso, Fauno quanto o Homem Pálido. E isso. imagina o quanto esse homem, vou falar assim, sofreu, né? Deu a vida Uhum. ali para dois personagens. E o quanto foi, assim, bonito de ver, né? A transformação dele. Se vocês nunca assistiram, né? O Behind the Scenes, eu indico muito ver, porque a transformação é incrível. E quando Sim. você vê que é um animatronic, né, no rosto do Fauno, Uhum. ele se transformando ali, cara, é de conquistar de verdade, arrepia. É um dos filmes mais bonitos que eu já vi. Eu lembro do impacto que ele causou em mim, porque eu Uhum. tava trabalhando numa locadora. Eu era uma jovem mocinha que trabalhava numa locadora e tive o primeiro Sim. impacto de ver aquele cartaz e ter que pendurar ele. Eu falei, eu preciso ver esse filme. Mas Você ele tinha. levou pra casa e você fez. Ai, assiste aí. Só que ele tinha acabado de chegar e como ele era lançamento, eu não podia levar ele pra casa. Eu fiquei semanas assim olhando uma desculpa, uma brechinha pra poder pegar ele. Aí eu lembro Uhum. que eu ia ter que trabalhar num domingo, então eu peguei ele num sábado à noite pra assistir assim que eu chegasse e voltar no domingo de manhã pra locadora e botar lá e
porque eu não tava me aguentando de curiosidade. E foi assim, um choque visual de algo que eu nunca tinha visto. E nessa leva de Labirinto do Fauno, eu aproveitei e assisti A Vila e assisti Viagem de Chihiro. Então foi uma época que eu aprendi muito de cinema, vendo filmes que eram totalmente fora da caixinha. Inclusive, quando ela trouxe a Vila, né, vendo aquela situação, hoje em dia pensando, né, é a Bryce que faz, né, a personagem principal, e quem faz o homenzinho maluco lá era o Joaquin Phoenix, né, então a gente tem Sim. aí um certo contraste com as atuações deles hoje em dia, que realmente é até prazeroso de assistir certas coisas deles hoje em dia, o nível de atuação que eles estão em hoje em dia. Tô falando como ator, gente, eu não estou falando como pessoa, tá? Porque eu sei que muita gente não curte muito o Joaquin Phoenix. Mas, colocando assim, questão visual, o quanto era mais valorizado o rústico, né? Você vê ali o pessoal realmente que tá trabalhando por trás, o valor que davam nessa época pro jogo de câmera, iluminação, é outro nível. Vocês Sim, falaram de apelo visual, tudo e tal. Assim como nos anos 90 que a gente teve o Matrix, né, que foi uma revolução no cinema, né? Nos anos 2000 a gente tem em 2009 o Avatar. Sim. Sim, Avatar, sem dúvida foi. Eu acho que, Exatamente. tipo, tanto quanto. Eu acho que Avatar foi um marco tão grande quanto o Mágico de Oz pro cinema, né? Porque o Mágico de Oz veio aí com as cores pro cinema, enquanto o Avatar veio nessa revolução tecnológica, né? E esse filme nem era, vou falar assim, foi enrolado, né? Veio de um sonho do James Cameron aí, ele enrolou trocentos anos aí pra fazer. Aí em 2005 ele estava vendo a hipótese para ele conseguir lançar o filme até que ele chegou mais ou menos aonde ele queria. E, nossa, meu sonho é ele refazer aí um remaster do filme, né, numa qualidade maior. O primeiro, principalmente, porque ficaria ainda mais absurdo, porque hoje em dia você vê o contraste, né, da diferença de você ter visto na época aquele efeito na telona e achar que tudo é muito real, e hoje em dia o jeito que tá mais realista ainda. Não, falar em filmes realistas assim, eu sei que é de 99, não é muito 2000, mas um filme que eu acho que revolucionou muito perspectivas de cinema, que tá assim na viradinha, é A Bruxa de Blair. Nossa, foi uma jogada de marketing ferrada que os caras fizeram. Ele revolucionou a história do cinema de terror, porque foi um marketing tão imersivo que eu acho que abriu para muita criação. E ninguém conseguiu inovar tanto quanto esse. Sim. Não. Dessa pegada de terror que você falou do Bruxa de Blair, lembrei agora, em 2007, né, 2007, a gente teve o início de uma outra franquia, que o primeiro filme pra mim foi o melhor, mas enfim. Atividade Paranormal. Sim. É o que mais chega perto, né? Exatamente. Teve Hoje baixo em dia tem orçamento, jogos inspirados nesses filmes, né? Sim, exatamente. Jogos de jogos indie, né? Que tem bastante por aí, né? Sim. Eu tenho um jogo na minha Steam que chama Don't Scream. Ele é na perspectiva da Bruxa de Blair. Você não pode gritar enquanto você tá jogando, que você perde. Então você fica andando no mato com a câmera, esperando anoitecer. Aí você vai ficar 20 minutos no mato escuro e não pode tomar susto. Então é bem a pegada do filme. É um jogo extremamente vintage, mas o quanto ele me lembrou a Bruxa de Blair é muito gostoso. A Arca Russa também, né? Ele também foi um marco técnico nessa questão de plano sequência, né? E foi filmado inteirinho. O filme é inteirinho no ponto de vista do narrador, né? Que vai passeando lá no museu. E eu acho que é de 2002. E você vai assistindo, você só fica naquela visão que a pessoa tá tendo. Então parece que é você. Então você fica até, assim, se perguntando o que ele vai encontrar logo em seguida. Doom também é nessa pegada, inspirada em jogo, né? Então, Sim. Tem um jogo do Doom que é muito gostoso. Também foi um jogo que me marcou. E é um filme de 2005, acredito eu. Com Dwayne Johnson, né? Uhum. Verdade. Agora que a gente tá falando de franquia, eu lembrei de duas franquias que, assim, a primeira que eu vou falar agora eu gostei demais. Eu amei, não tem como não amar. Teve uma nova versão agora recentemente, eu gostei muito. Eu até falei pro Osmar sobre esse filme, eu gostei demais. Mas não adianta, cara. Essa primeira trilogia
de Batman do Christopher Nolan, pra mim, foi Ah, a sim, melhor. sim. Não tem Revolucionou como. também, né? O Revolucionou, gênero. exato, cara. Porque Revolucionou os o filmes gênero. de herói, né? Porque vem seguido do Homem-Aranha, né? Tipo. Então. E também o Piratas do Caribe, né? Também. Grande Teve franquia. coisas exatamente, que tipo, bombaram no cinema. Sim, Então, a gente trabalhou no cinema na época do Batman, né, Josimar? Então, exato. a gente viu o jeito que bombou o negócio. É outra perspectiva, né? Quando você trabalha nessas coisas, é outro esquema, assim. E o Homem-Aranha também, né? O Homem-Aranha, a gente trabalhou, Piratas do Caribe, a gente trabalhou toda essa época. E eram filmes que bombavam mesmo, né? No cinema, principalmente aqui, né? Onde a gente trabalhou, Jacareí. Eram filmes que bombavam demais, assim, eram esses blockbusters, assim. Você falou de Batman, cara, não tem como você não falar de anos 2000 em sentido herói se você não falar do início da Marvel, né? Nossa, é 2008 verdade. ali começou, depois foi passando. Tudo bem que tudo fica com mais força lá pro final ali, né? Perto de 2020 ali, 2018, né? Com o fechamento da saga, mas em 2008 você tem Homem de Ferro, você tem todo o início, né? Até culminar ali com Vingadores 2012. E querendo ou não, por mais que hoje o gênero ele, entre aspas, fica batido, entre aspas, surge alguma coisa interessante, depois surge alguma coisa que é mais do mesmo. Não tem como você não citar nada de super-heróis se você não falar do começo da Marvel a partir de 2008 até ali 2019. Não tem como, né? Acho que revolucionou de uma maneira ou outra o gênero dos heróis e ela trouxe pra gente que é fã ali de HQ algo mais próximo do que você lia. Algo mais próximo de um filme de herói que não tem vergonha mesmo de usar colorido, e de ter aquela essência das HQs. Então era uma vertente fora do que Nolan fez com o Batman, que era um Batman mais realista, né? Não tão realista como The Batman, por exemplo. Eu acho The Batman Uhum. muito mais calcada ali na realidade do que a trilogia do Nolan. É o Batman investigador, né? O do Batman. Sim. O É que detetive. o Nolan ele tem esse ponto de realidade, mas ao mesmo tempo ele tem uma questão de ficção muito forte, eu acho, assim, sabe? O The Batman, eu acho que ele bebe muito mais na fonte da realidade do que do Nolan, entendeu? Eu acho, assim, pelo menos para a perspectiva, acho que do diretor também. Né? O Christopher Nolan ele tem mais esse apelo mais visual, mais tecnológico, um pouco diferente do que o Matt Reeves fez ali com o The Batman. Mas se a gente for falar de apelo tecnológico, a gente vai ter que mencionar Scooby-Doo, né? Porque Scooby-Doo 2, quando você olha, né, o Fred perguntando quem é a Mocreia e aparecendo o Scooby dando uma lambida no rosto, eu acho que é um pouco revolucionário. E Scooby-Doo eu acho que foi um marco pra mim, assim, nos anos 2000, porque eu era muito novinho. Vocês estão vendo, né, que ela decorou uma cena. Imagina quantas vezes essa criança que tinha 4 anos na época assistiu esse filme incansavelmente num quarto dividido com uma adolescente. Exato, cara. Vai ter sido uma delícia. Uma delícia! Naquela televisãozinha de tubo, sabe? Pequenininha. E era o dia inteiro. Ela e aquele Scooby-Doo dela e as dancinhas. E o Scooby-Doo e o Scooby-Doo e as dancinhas. E era isso. E era isso e Enquanto também, eu queria ver o Diário da Princesa, o quanto eu queria um filminho mais assim pra minha idade, entendeu? Porque eu era Sim. a pimposa cor-de-rosa. Mas eu acho que um filme que une todas as idades, né, até hoje, é As Branquelas, né, que também foi um marco. Nossa. As branquelas é marco, né? As Branquelas é sem dúvida aí que todo mundo que assistiu lembra várias cenas até hoje. Van Helsing Van também. Helsing, Múmia, Diabo Veste pra Anjos da Noite, filmes assim que eu queria muito assistir. Piratas do Caribe. Ah, de repente, Nossa, Anjos da Noite Trilha foi foi um alto. filme que marcou também bastante, porque As Panteras. As Panteras, porque eu tinha minha panelinha de amigas e a gente queria ver no cinema, então tinha aquele revezamento de mães para levar no cinema e era em São José, porque não tinha cinema aqui na nossa cidade. Superbad era muito legal também, que eu acho que é de 2007, né, alguma coisa assim. Desventuras em série, que mais pra frente a Netflix readaptou, né, Bússola de Ouro também. também, né? Bússola de Ouro eu não lembro se teve, mas, né, se a gente for falar também de filmes assim, considerando a idade que eu tinha nos anos 2000, eu preciso falar também sobre a dublagem, né, da Nova Onda do Imperador, que eu Nossa, acho que cara, incrível. torna o filme mais icônico o possível, né? Exato. Nossa, Porque
é sem dúvida uma das melhores coisas, né? Eu vou falar assim, os filmes da minha idade eram Monstros S.A., Procurando Nemo, Os Incríveis, Carros, All-E, Up. Ratatouille. Shrek. Quanta criança começou a comer melhor por causa de Ratatouille? E quem aí não foi da geração High School Music? Verdade. Todo ano, no final de ano, coloca, né, a musiquinha lá do Troy e da Gabriela cantando. Escola do Rock. Escola do Sim. Rock, sem Nossa, dúvida. Escola do Rock. Caraca, Escola do Rock, era né? top demais, cara. Putz. Os anos 2000 foi um marco pro Disney Channel, né? Uhum. Eles lançaram muita Sim. coisa. E eles tentavam, né, lançar a versão 2, que muitas vezes não davam certo, né, dos primeiros filmes deles, né? Foi a primeira tentativa aí de fazer Pocahontas 2, que deu errado. Pequena Sereia 2, que também não deu muito certo, apesar de eu gostar muito de Pequena Sereia 2. Mulan. Pateta 2, Mulan 2, Mulan. 102 Dálmatas, A gente falou Halloween. das HQs, eu acho que tem 2 filmes dos anos 2000 que eu acho que eles foram um marco de adaptação de HQ pelo estilo dele, pela forma com que eles entregaram basicamente todas as páginas da tela, que é 300 e Watchmen. Eu acho que isso foram Sim, Watchmen dois é muito marcos, bom. assim. Cara, foram 2 marcos, Sim. tanto que o 300 depois tem a continuação lá, que eu até esqueço o nome desse filme, que eu acho mais ou menos. Eu esqueço. 300, não sei das quantas lá, não lembro o nome do filme. E o Watchmen verdade. teve a Tinha a série, Eva né, Green, na né? HBO, que eu acho que é bem interessante também. Isso, que tem a Eva Green. Teve também, ó, saiu as coisas do novo Tomb Raider que vai sair, mas a gente precisa lembrar, né, da Angelina Jolie em Tomb Raider. Angelina Jolie. Caramba, é a própria Lara Croft, pelo menos, vou falar assim, ela ficou no meu imaginário por muito tempo como Lara Croft. Sim, Eu não sim. consegui aceitar outra pessoa pro papel. Não Até que ver a Alicia- Sophie Turner, né, a não ser recentemente. que a Alicia não fez uma má Lara Croft, mas Não. o legado da Angelina foi muito Sim. assim. Fora a adaptação que é da Alicia Vikander foi muito fraca, né? Eles tentaram trazer já os Tomb Raiders atuais e não é o que, vou falar assim, conquista tanto o público quanto os antigos. Então é um pouco complicado. Mas aí que entra a minha perspectiva pra jogo e filme, que nem sempre o gráfico bonito é a melhor referência. Às vezes a gente quer ver aquela imagem triangular da Lara Croft ali. Exato. Triangular. Eu lembro dos filmes que eu via em 144p, que eu vi Donnie Darko pela primeira vez no Donnie YouTube. E, cara, foi uma coisa de tentar entender o filme, tentar entender o que estava acontecendo até eu reassistir, né? E entender realmente a história, porque eu não estava vendo tão ferrada a imagem. Mas Donnie Darko é muito gostoso. Mas depende da idade que você assiste Donnie Darko, não entende mesmo. Se você viu depois de adolescente. Não, eu vi adolescente, né? Porque até entender o conceito. Aquele momento, tem o filme que você assiste e interpreta de um jeito uma vez, e o filme que você assiste de novo interpreta de outro jeito, né? Eu acho que Donnie Darko, quando você assiste e consegue ter uma interpretação legal, é muito da hora. Shrek também é um Shrek filme também, da hora pra falar. Shrek foi muito Shrek bom e é um filme que dá pra se reassistir. Eu vou falar de uma franquia que o Rosemary vai. Mas Premonição. por que eu vou encher o saco, velho? Dos últimos filmes, né, Rosemary? Não, mas assim. Então. Cara, Premonição, bom é o 1. Aí o 2 tem coisas interessantes, mas é ruim. Mas o melhor pra mim foi o primeiro, cara. O melhor é o primeiro, mas por incrível que pareça, assim, eu sei que existe muito hate. Mas o 6, ele é bom, cara. Ele é um Premonição bom, sabe? Porque ele também abraça toda a ideia, ele traz outros conceitos ali. Então acho que ele é interessante. Ele é um pouco mal interpretado, eu acho. Mas o 6 é bom. O 5 e o 4 tem momentos, sabe? Se você quer ver um filme de terror ali, sem muito compromisso, você consegue. O 3, o 4 e o 5, acho que você consegue, entendeu? Eu acho que o 2, pra mim, acaba sendo o pior, na realidade, eu acho. O 2 é complicado. Você falou de filme de terror, tem um... Falou de filme de terror, falou um pouquinho de game antes. Tem um filme que ele tem o ame e o odeie, mas acho que a maioria das pessoas estão mais na parte do ame. Que, inclusive, no dia que nós estamos lançando esse podcast pra vocês, tá saindo nos cinemas o segundo filme, sei lá como que você quiser chamar,
que é Terror e Silent Hill, o primeiro filme de 2006, assim. Ele é considerado hoje em dia um dos melhores em adaptação de game. Eu sei que tem muita gente que não concorda, mas eu sou uma das pessoas que considero ele uma adaptação excepcional em sentido de jogo. O Cara, eu gostei segundo do já não sei. primeiro. Então, o primeiro. O segundo tem coisas boas. Né? Esse novo agora, ele tá como 3, então você não sabe, porque é o terceiro filme, né? Mas ele adapta o segundo jogo, né? Então eu espero também que ele faça jus, que 20 anos depois do primeiro filme, a gente vai ter esse que seria o segundo, né? O segundo filme, se eu não me engano, acho que é 2009. O segundo ele adapta o terceiro jogo, que é a filha dele mais velha voltando para Silent Hill. Ele faz a adaptação. Ele é meio que uma continuação direta do primeiro filme. O Xambin tá lá. Ele é o pai dela, né, no primeiro filme. E ela tá maior e tal. Ele é idêntico assim, a todas as nuances do terceiro, mas é fraquinho também. O Jon Snow tá lá, né? O Jon Snow tá nesse filme também. Ele não sabe de nada. Não, ele tá lá nesse filme e assim, eu revi esse filme, tá? Porque por causa do terceiro que vai sair agora, né? Meio que dando um spoiler pra vocês, nós teremos um Cine Geek especial falando dos 3 filmes de Silent Hill. Os 2 primeiros e o novo, que tá entrando em cartaz hoje, aqui nos cinemas. A gente vai bater um papo sobre os 3 filmes. E eu fui rever e eu vi que quão bom ator ele é, cara. Eu fiquei um pouco triste, assim. Acho que Game of Thrones, ele deu um hall pra esse cara que ele não tem. Me desculpa, assim, quem gosta dele. Mas acho que Game of Thrones deu um poder pra esse cara que esse cara não tem, velho. Vendo ele em Silent Hill, eu pude comprovar, assim, quão triste é. Osmar me assusta às Eu vezes. lembro um pouco de dificuldades que a gente também tinha para baixar filmes, assistir filmes, porque a gente não Nossa. tinha streaming, né? Os Exato. anos 2000 é muito marcado por isso. E eu não sei se vocês passaram por essa dificuldade, mas às vezes eu queria ver alguns filmes. Tomb Raider eu passei por isso no cinema. Tinha um filme de meio suspense, meio terror que chamava Evolution, também é na mesma época, acho que é 2001. Eu não pude ver por causa de censuras de idade que começaram a colocar, né, as tarjinhas de livre, 12, 16 anos. E teve um também que um pouquinho mais velho e eu não pude ver por questão de meses, eu tive que esperar sair em DVD, que foi Olga. Sim. Essa censura de Olga. idade de filme, mesmo acompanhado de um maior de idade, às vezes era difícil. Às vezes, confesso que na escola a gente trocava carteirinha e RG para entrar no cinema, colava com Sei. contact, assim, a foto do colega por cima, para a gente poder entrar na sessão, porque eram filmes muito bons e para quem já gostava dessa cultura mais geek, né, queria acompanhar os filmes para fazer resenha, para ler. Código da Vinci também foi um filme que eu não Nossa. pude assistir por causa de idade. Porque eu tinha Bom 16, demais. eu acho que era 18 a censura. E eu ficava louca com isso e até esperar sair em VHS, DVD ou baixar no Kazaa, no Nossa, Fortnite, casar, velho. Caraca. Ares. Essa época foi a Sei época lá, da era uma clandestinidade. luta. Nossa, vocês de hoje aí que estão escutando, da geração de hoje, vocês não sabem de nada, cara. Vocês não, Vocês têm streaming agora. não, vocês não sabem a felicidade que é vocês terem os streams na mão, cara. Nossa, eu Assim, lembrei de um horas filme que eu tentava baixar em internet de escada. Eu lembrei disso, um filme o dia inteiro, meu velho, o dia caso, inteiro. O Cara, dia inteiro. MP4 era luxo. Nossa, e você tentava o dia inteiro, aí na hora que tava, tipo, tá faltando 10 mega, dava alguma treta na energia e ele cancelava e ele ia do zero, né? Ele ia do zero e você tinha que abaixar de novo. Você fala, não, gente, eu desisto, não vou assistir mais Isso nada. se não corrompia, né? Exato, você não via corrompido. Você assistia metade do filme, na metade ficava tudo preto. E não Exato, aparecia você mais não tava nada. óbvio. Ia passar cena na televisão depois, né? Você falava, vai passar depois na televisão, já tá dando propaganda e alguma coisa do gênero, porque até vir no cinema também certinho, o filme pra cá, tinha que esperar um pouquinho que falava, vai passar na televisão. Era quase uma coisa inédita que você tinha que estar lá, dependendo do dia da semana ou no final de semana, que você tinha que aguentar até tal hora pra assistir o Exato. filme e ainda Exato. aguentar com propaganda no meio. Esse foi meu problema com Star Wars, né? Porque eu era meio fanática doentia e passava a tarde da noite no SBT, eu colocava meu VHS lá e gravava o filme. E todo comercial eu ia lá, parava a gravação, e quando voltava o filme eu voltava a gravar para assistir 10.550 vezes. Fora as mídias, né, de DVD que a gente queimava para ter o filme e assistir depois, porque às vezes não dava Nossa, pra ficar tem um com o monte na computador casa da minha ligado. mãe.
Ah, mas a gente também não pode deixar de falar da experiência de ir no cinema e colocar aqueles óculos 3D, cada um do lado de uma cor, Era né? uma cor. Nossa, é verdade, O cara. primeiro filme que eu fui ver nesse gênero foi Shark Boy e Lava Girl. E eu tenho óculos Nossa. até hoje, eu tenho o maior orgulho disso. Porque foi um marco pra mim ver uma coisa diferente. Você ter aquela sensação, você sai meio tonto do cinema. Nossa, você Tava falou tudo em. bem. Ele falou filme 3D, o primeiro filme que ela assistiu. A Paola foi o mesmo filme ou outro filme Não. 3D que você viu primeiro? Não. 3D? Isso. Ah, eu não lembro. Pior que eu não lembro, porque eu nunca gostei de filme 3D. Ela passa mal até hoje com filme 3D. Cara, eu também sou assim, mano. 3D. Mas você lembra, Rafael, Não. qual foi o seu primeiro? Cara, acho que foi Cloverfield, cara. Cloverfield 3D? Foi. Acho que Você tá foi, não doente, né? Você tá doente, você queria... Não, falar cara, da eu sou- lá dentro. Eu quase gorfei no filme, cara. Não, Então, o meu primeiro. O meu primeiro... Foi no meu aniversário de 16, eu acho. Foi Oi. o Piratas do Caribe 2 ou 3? Eu acho que era Piratas do 3. Caribe. Eu lembro que teve um aniversário dela que a gente acabou indo no shopping almoçar e ela falou, vou ver porque eu estou fazendo 16 anos e eu vou assistir o filme de 16 anos. Foi meio isso. Isso. Cara, o meu primeiro, eu não lembro o nome dele, mas eu sei o filme, porque eu nunca esqueço. Quão ruim era o Como filme. é que é? Descreve. Mas era um filme do grupo que eles iam fazer uma expedição e eles entravam dentro, tipo... Era basicamente uma caverna, que eles entravam e eles iam até o fundo dessa caverna. Nunca as pessoas tinham ido, assim. E era o filme Viagem ao 3D. centro da Terra, quase, né? Era quase isso, mas era um filme, sei lá, mano, com atores desconhecidos, sei lá que filme que é. Mas eu não lembro o filme, cara. Era alguma coisa profunda, tá vendo? Era alguma coisa de nesse caverna? gênero. Eles entravam, tipo, numa caverna assim. Não, mas iam o até o nome do fundo. filme não é A Caverna? Não é essa caverna, não. A caverna é outra. A caverna eu não Ah, lembro tá. qual que é. Cara, era um filme desse, assim. Ele era meio drama e tal. Parecia que ia ter muita ação, mas na realidade não tem. Mas era um filme extremamente parado, assim. Mas eu lembro que eu fui assistir porque, o Rafael sabe aí, o Fred me deu o convite porque era a estreia do 3D em Jacareí. Então ele falou, vai ser com esse filme aqui. Então ele me deu, eu fui assistir. E depois, quando eu saí, ele tava até lá e perguntou, gostei do filme. Eu falei, caraca, muito bom, mano. Nossa, o filme é bom. Mentira, cara. Só porque eu ganhei ingresso, porque o filme era muito ruim. Mas eu não Eu acho esqueço. que a minha melhor experiência com experiência. 3D foi trabalhando pro cinema também. Que a gente ganhou ingressos Sim. pra assistir Os Incríveis, mas numa sala XD. Aí foi a única experiência com aí 3D é que outra realmente valeu a pena. Aí é outra Foi coisa. Os Incríveis 2, né? Então foi uma coisa bem diferente. Fora que o filme tem coisa mais psicodélica possível e ela saiu inteira dentro de uma sala XD. Não, mas Agora, qualquer outra sala, minha bicha saiu aqui na torcendo minha as pernas. cidade, eu fui assistir Aladdin em 3D. Foi Ela tipo, chamar o bombeiro, Foi. porque eu comecei Passou a o passar. primeiro ato, ela já tava caída. Tipo, O tapete voou, voou. voou ela junto. Caraca, cara. Cara, a minha melhor experiência em 3D, eu não esqueço nunca, assim. Porque pra mim foi a melhor coisa que eu vi 3D. Depois desse filme não teve nenhum. Nenhum, assim. Nenhum. Era um filme que só tinha eu e mais uma pessoa na sala. É isso mesmo. É esse nível. Só que é um filme bom. Tá? É um filme muito bom, assim. E 3D foi a melhor experiência que eu tive, assim. Porque até então as experiências em 3D eram. Eu assisti alguns filmes antes desse que eu tô falando. Mas a experiência era tacar coisa na tua cara. Eu nunca vou esquecer de ver. Como que é? João e Maria, Caçadores de Bruxa. Que toda hora voava um começo é tronco. Assim, Toda muito hora legal. voava um Esse foi tronco bom. na sua cara, velho. Eu não. assistiu. Nossa, eu me irritei muito vendo Ele esse é mais filme, cara. sóbrio, né? Sim, e você tava lá, daqui a pouco vinha um troco. Aí todo mundo na sala gritando e eu, nossa, que legal. Um troco vendo minha cara. Nossa, Era isso. Mas Você depois, já acostuma, né? você acaba se acostumando. Tem um outro também que era, não sei se, não era animação, era um filme, era mais pra criança, assim, que ficavam jogando. Tem uma hora que eles estão um jogando as coisas nos outros, aí do nada vem um e joga na tua cara, assim, também. Então a experiência em 3D pra mim nessa época era só isso, eu me irritava com isso. Aí teve um filme, tava em Shark Boy Lava 3D. Girl é bem isso aí mesmo. Então, era porque isso. Era a Era maioria uma era isso. geleia na cara e voava um Uhum. bichinho, aí vinha lava. Porque eu acho que as pessoas entendiam que 3D era isso, né? Que 3D era jogar coisa na tua cara. Acho que eles entendiam Sim. como isso. E tinha esse filme, eu queria assistir esse filme, só que ele só tinha sessão em 3D. Falei, mano,
vou lá, né, velho? É o único horário que tem e assistir. E não me arrependo, que é As Aventuras de Pi. Cara, melhor 3D que eu vi na Nossa, vida eu gostei é As muito desse Aventuras de filme. Pi, assim. A profundidade exata que eu acho que um filme de 3D precisa ter é nesse filme. A O filme cena todo é que magnífico. ele tá na água, assim, que ele tá em cima da água, e a câmera parece Barco com que o tigre? mostra. Isso, que a câmera Nossa. é como se a câmera estivesse embaixo da água, filmando ele de cima. Cara, parece que tá tudo ao seu redor, assim, ó. Parece que tem peixe à sua volta, sabe? Parece que você de fato tá dentro da água, assim. Então, pra mim, né, a E imersão hoje do as 3D era isso. Aventuras de Pi é um clássico da sessão da tarde, né? Porque se às Exato. vezes você pega aí de domingo, às vezes você vê aí passando as Aventuras de Pi. Mas uma coisa que eu não vejo mais passando tanto de sessão da tarde, que passava muito nos anos 2000, eram filmes do Adam Sandler. Verdade. Passava muito filme do Adam Sandler, passava Exato. Clique, Nossa, pior. Gente Grande, como se fosse a primeira vez. Paizão. Não, Paizão é de 99, mas Esposa de Mentirinha também. Uhum. Eu lembro de bastante filme do Adam Sandler. Sempre tinha alguma coisa do Adam Sandler pra ver, basicamente com a mesma premissa, né? Mas sempre ele interpretando o mesmo cara e a mocinha sempre se apaixonando pelo mesmo bobão. Mas fazia parte desse clima de sessão da tarde, né? Sim. Será que esse era o estereótipo de homem que as americanas queriam? Um cara bobão com outra menor? Nunca saberemos. Mas eu acho que falando em filme de sessão da tarde também, eu não posso esquecer, né, de falar dos filmes que passavam à noite às vezes, que foi a primeira vez que eu tive contato com Kill Bill, foi um pedaço assim antes de ir dormir. E eu gostei bastante, né, de Kill Bill. E depois quando eu peguei pra assistir, realmente eu peguei os 2 volumes e eu gostei muito. Acho que o Bill é bom demais, cara. Tem muitos filmes do próprio Tarantino em 2000, assim, que marcaram, né? Eu acho que tem Django bastante. Livre, Bastardos Inglórios, Isso. são filmes muito da hora. É, Cães de Aluguel, É. eu acho também, né? Apesar de eu gostar de dois grandes filmes dele nos anos 90, pra mim, Bastardos e Glórios é o suprassumo do Tarantino, assim. Pra mim, nenhum bate. Olha, Nenhum. um que passou nesse BT que eu dou risada até hoje é Little Nick. Nossa, é Little muito Nick é bom. engraçado. Little Nick é É engraçado. muito bom. Sim, Besterol era um negócio muito comum nos anos 2000, né? sim. Hoje você não escuta tanto falar, porque o besterol agora é o TikTok. Eu acho que perdeu muito o conceito, né, por causa vou falar assim, do politicamente correto, né? Porque muito do besterol vivia de uma piada ruim ali sendo interpretada. A gente tem Sim. vários American Pie, né? Uhum. Tem vários Cara, Cadê Meu Carro? Eurotrip. A Madrugada Muito Louca. Sim, Um Morto Muito Louco. Então, eu acho Sim. que muito desses filmes carregam algumas coisas também sobre estereótipos que na época eram muito visados e hoje em dia, né, o politicamente correto não deixa fazer tanto essa zona do besterol por achar que vai ofender alguém. Hoje em dia a gente tem muita. A gente tá vendo na geração mimimi, né, que a gente fala, né? Porque tudo é. Quer dizer, nada a gente pode falar, né? Que tudo acaba sendo uma forma de ofensa. Então é complicado. A gente tem que medir muitas palavras e isso refletiu bastante no cinema também. Exato. Esse é um papo com o Cine Geek, hein? Esse daí dá um Isso é um papo. papo bom. Dá um papo pro Cine Geek aí. E basicamente aqui, esse foi o nosso bate-papo aqui. Acho que a gente conseguiu falar bastante coisa. Tem muito mais filme, até como o Rafael e eu fizemos o primeiro. Dos anos 80 e 90, tem muita coisa que a gente não falou. Mas, tipo, tem muita coisa aí. Mas se vocês quiserem uma parte 3, pra gente falar não só da época aí, fixa como a gente fez no outro e desse, mas falar numa mescla mesmo. Fazendo essa grande mescla aí desses filmes que marcaram a época, até porque a gente acabou não falando de filmes que não eram da nossa época, mas que marcaram a época, né? Então, tipo, tem filmes lá dos podia anos fazer 70, sobre 70, 60, 80, 50. né? Entendeu? Tem filmes dessa época que marcaram aí, que são grandes marcos até hoje. E pra gente que consome muito, que gosta de cinema, a gente acaba vendo esses filmes lá até de 50 anos atrás. Então acho que é bom. E se você quiser, então, comenta aqui que a gente faz um outro filmes que marcaram a época, pra gente pegar esse geralzão aí, incluindo os filmes que não eram da época em que nós nem existíamos, nem sequer pensávamos em pisar na Terra. Mas é isso. Agradecendo todo mundo aqui, Rafael, Ali, Lola. Valeu. Valeu, galera. Valeu. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. 5 estrelinhas aí
que isso engrandece demais o nosso trabalho. E escute todos os nossos outros podcasts de segunda a sexta. A gente tem muito lançamento aí de podcast saindo. E também lá, meio de meio, Multiverso Expresso também. Então, ó, 2 podcasts por dia de segunda a sexta. Multiverso Expresso todo dia saindo para vocês. Muita coisa sendo produzida aqui. Então, nos sigam para você consumir tudo isso e muito mais. Então, até o próximo episódio. Valeu!